qualquer coisa você me chama no... Pode sair, André. Qualquer coisa eu te chamo aí. Tchau, tchau. Deixa eu ver. É pra ter aqui? Isso. Tá aqui. Entrei. Ótimo. Daí pode me convidar, então, ali solicitado, que eu lhe aceito aqui. Você já sabia. Ah, tá certo. Acabei de ver. Pô, você já tá craque aí, pô. Foi rapidinho. Tutor aqui do meu lado, em cima da minha aqui. Tá certo. Ótimo. Estamos ao vivo. Aí deu tudo certo. Pô, doutor Anthony é tecnológico. Tá bom. demais, Não, aqui. tá a cabeça tá fora da cabeça. Não, deixa aqui, tá ótimo assim. Está ouvindo? Eu já estava centrado. Assim está ótimo. Assim tá ótimo? Tô bem Tá centrado ótimo. aí com você? Ah, tá bom. Tá perfeito, doutor. Deixa um pouquinho para trás. Ótimo. Eu não quero parecer relaxado. Ai, me sinto um pouquinho mais agora. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Olha, gente, então eu vou fazer todos bem-vindos aqui. Maravilha. Eu não quero perder tempo aqui, porque eu acho que essa live é extremamente enriquecedora para todos que estão nos assistindo, aqui no Facebook, aqui no YouTube e aqui no Instagram. E a primeira live que eu faço nessa série Quebrando as Diretrizes, e que vem ao encontro muito do objetivo dessa série que eu estou fazendo aqui, de entrevistas, é trazer pessoas que vocês que confiam em mim possam ouvir vozes independentes, tá? Que não se prendem muito ao status quo. E a primeira que eu vou fazer é especificamente sobre essa situação atual do coronavírus, trazendo, obviamente, uma pessoa de extrema confiança aqui, uma pessoa que eu falei para ele, até escrevi no post, se vocês viram aí, que é um cara que eu admiro há bastante tempo, desde que eu me sentia uma voz independente há muitos anos atrás, mas assim, eu estou falando, eu nem lembro quantos anos atrás, eu me sentia uma voz independente. Eu pesquisei eu estava pesquisando outras coisas, e daqui a pouquinho encontro algumas coisas quanto ao refrigerante que não estavam fazendo bem a mim. Eu falei assim, por que ninguém fala que o refrigerante é realmente um veneninho lá, né? E que se quiserem tomar não tem problema, mas que não é definitivamente não é um alimento que só engorda, né? Se é light ou não light, não faz diferença, o problema são os componentes. Aí encontro um vídeo na internet, no YouTube, e fiquei alucinado. Falei, nossa, tem alguém falando essa língua independente aqui, parece que ninguém pensa um pouco diferente. Estou aqui depois de, acho que quase 10 anos, aqui em frente ao Dr. Anthony Wong, que tive o prazer de ter o contato indireto através de uma amiga, eu conheço a Mariana, doutor, e o Paulinho, desde que eu tenho 7 anos de idade. Quer dizer, que é um casal de amigos que morou em São Paulo há muito tempo. O Paulo hoje é o secretário de desburocratização do ministro Paulo Guedes, e a Mariana é uma psiquiatra, né, com pós-doutorado, e as filhas deles, né, estão sendo acompanhados pelo excelente pediatra, que é o Dr. Wong. Então, esse contato direto agora, eu agradeço a Mariana, primeiramente, que está nos ouvindo aqui, e eu quero não perder tempo e agradecer primeiramente o Dr. Anthony pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e esclarecer tantas coisas importantes e que eu venho falando desde o início desse coronavírus. Eu tentando colocar um pouco de panos frios nessa quentura toda, nesse fervor todo, que eu julguei parte desse fervor inadequado, inapropriado e excessivo. E até que outros colegas também começaram a se basear mais na ciência e menos nessa tática do terrorismo, do pavor, né, que a mídia impõe, e que, infelizmente, dentro da nossa classe, né, doutor, a gente tem muita gente que entra nessa onda sem entender muito bem sobre evidências e acabou se tornando uma situação praticamente hoje insustentável. Doutor, professor Anthony, me conta uma coisa, assim, o senhor eu sei que tem 40 anos de profissão aí, né? Já aconteceu alguma vez algo parecido na ciência, ao que estamos vivenciando hoje? Bom dia, Vitor. É um prazer estar com vocês e os seus ouvintes. Eu sei que você tem milhares e milhares, né, de seguidores. Não é fácil para um médico ter tanta apoio, assim, a unanimidade na sua área. E nessa capacidade de comunicar. Eu acho que todo mundo, em qualquer que seja a profissão, é prioritário, assim, é absolutamente importantíssimo saber comunicar com as pessoas. E se você tem tantos, é porque as pessoas, você está uma voz muito viva
Meus parabéns, é um trabalho enorme, jovem como você é, etc. Eu sei que você não chega aos 40 anos de profissão. 41. 40, oh, não, 40... de vida. De vida. Muito bom. Não, eu tenho 48 anos de formado. Eu fui formado em 72, né? Chinês não parece a idade. Não parece. Etc, mas sabe o que acontece? É importante ter a cabeça boa, né? É muito importante. Aliás, eu quero até expressar isso, que tem uma coluna do Fernão Mesquita, Laro Mesquita, que é o editor-chefe do Estadão, do Estado de São Paulo. Aliás, ele é uma voz também discordante dentro da própria Estadão. E ele escreveu uma coluna outro dia, na segunda-feira, sobre isso, né? Loucura ou sensatez, né? Mas foi na segunda página. E ele chamou justamente a isso, essa loucura que nós estamos experimentando. Mas antes de tudo, eu quero cumprimentar a Mariana e o Paulo. Sinto uma enorme saudade de vocês e das suas filhas. Viu? Elas vêm aqui de vez em quando, mas como já estão muito grandes, então a gente consegue comunicar por Instagram, telefone, etc., que está funcionando muito bem. Daqui a pouco eu não preciso mais nem ter estetoscópio, é só ficar no vídeo e falando com nossos pacientes, né? Exatamente. Tecnologia já existe, né, doutor? O problema é que no Brasil aqui nós temos esses entraves clássicos aqui da medicina. Vai ser um problema, né? Porque vai dominar uma série de tecnologias que o nosso RG já está uma certa dificuldade. Mas falando isso, realmente ele falou assim, nós temos duas escolhas. Ou adotar, usar os nossos miolos, que nos foi adotado da natureza. Aliás, todos nós temos um QI, né? Não é quem indica, mas o quociente de inteligência. E mais ainda, nosso QE, né? Quociente emocional tem que estar equilibrado. E você falou muito bem, vamos colocar de água na fervura. Não, nós vamos realmente colocar nem panos quentes, nem panos frios. Nós temos que colocar, assim, uma coisa chamada miolo, né? Que está aqui dentro, né? E quem foi dotado, que deixou o homem ser o homem que é, né? que teve grandes avanços tecnológicos e, em contrapartida, também a capacidade de ficar louco, né? Eu acho que nós nunca tivemos uma loucura tão grande, realmente essa pandemia, eu chamo de panicodemia, né? Porque não tem mais outra coisa, é panicodemia, porque a mídia iniciou isso, e não foi a mídia brasileira, foi a mídia internacional, que iniciou isso quando detectar a primeira atitude do governo chinês ao fechar toda uma província. Aliás, você vê em todos os jornais que isso é uma coisa inédita na história da humanidade. Um Estado fechar uma província, um Estado de 60 milhões de habitantes, fora de época de guerra. Guerra militar, evidentemente. E aí já diagnostica uma guerra contra um pequenino vírus, né? Que consegue fazer danos maiores do que qualquer outra guerra nós tivemos em conhecimento na história da humanidade. O que aconteceu com isso, então, ele começou a fugir do controle da própria mídia, e quando uma mentira surge, você não tem como sair dessa mentira. E é isso que estão sendo agora com a mídia mesmo, né? Eles não... Talvez também por desconhecimento, talvez por causa de algumas pessoas que querem atingir notoriedade, levar isso. Mas o que é importante, acho que é sair dessa parte ideológica e falar para a parte real e médica. Como as pessoas sabem, o coronavírus é um vírus que habita tanto o homem como os animais. O coronavírus, ele é mais do reino animal. Não, quer dizer, não humano, né? Nós somos animais também. A certos momentos nós somos mais que eles. Mas humano no sentido... animal no sentido que nos animais, ele praticamente tem uma relação bastante singular e normal. Quer dizer, ele não agride o animal, não mata o animal, etc. Não faz nenhum dano. Então é um vírus que nós também temos alguns vírus desse tipo em nós, que aliás até nos ajuda, vamos dizer assim. Que habita o hospedeiro, né? É um hospedeiro. É uma relação bastante simbiótica. Pacífica. Simbiótica e pacífica, vamos dizer assim. Pacífica. E acontece que de vez em quando ele pula do animal e vem para o homem, assim como pula de um animal para outro, né? E aí, então, nós tivemos vários durante todo o conhecimento da humanidade, mas só que a virologia teve maior desenvolvimento no século XXI, na realidade, não, nem no século XX. No século XX nós conhecemos o poliomielite, essas coisas, da influenza, mas o coronavírus sempre esteve entre nós, mas ninguém dava muita importância porque, na realidade, a família coronite, como se diz, ele basicamente provocava resfriados. Então, inclusive, por o conhecimento de todo mundo, existem 4 cepas de coronavírus que circulando todo ano
no mês de inverno. Aqui, inverno no hemisfério norte, provocando aquele resfriadinho incômodo da criança, que o nariz corre, um pouquinho de febre, mal-estar, mas que passa depois de 4, 5 dias. E alguns desses sofrem alguma mutação quando pula de um ser animal para o homem, como aconteceu com SARS, né, na época de 2001. Saiu de uma ave e pulou para o homem, e provocou aquele SARS, aquele dificuldade respiratório tão grande e extremamente mortal. 6 anos depois, teve o MERS, né, do Oriente Médio, né? Era também um coronavírus, e saiu do camelo, para você ter uma ideia de onde vem, etc. E agora esse aqui, ninguém sabe ao certo, mas suspeita que tenha sido do morcego, que do morcego pulou para um réptil, e do réptil pulou para o homem, né? Porque o homem não come morcego. Ao contrário do que vocês viram na televisão, quer dizer, os chineses não comem morcego, tem alguns povos que comem. Mas também era impossível, porque você vê como cozinha o morcego de tal forma tão esturricada que nenhum coronavírus consegue sobreviver. Não consegue, porque ele é muito sensível. Essa característica do coronavírus. Sensível a temperatura. Não, os dois lados. Ele é sensível ao frio, sensível ao calor. Tá certo? Então isso é muito importante também. De qualquer forma, então desenvolveu o que é diferente desse coronavírus Covid-19 e dos outros? Do coronavírus comum de resfriado. É a sua alto grau de infecciosidade, de contaminação. Então, com isso, ele tem uma capacidade de infectar muito próximo do vírus da influenza, que vem todo ano, que provoca gripe, né? E quando o presidente Bolsonaro falou que ele é simplesmente uma gripe, tecnicamente, medicamente e virologicamente, ele está absolutamente certo, porque os coronavírus só provocam o que chamam de resfriado. A gripe é provocada por uma única grupo de vírus chamado influenza A e B. Está claro? Então, não é... A interpretação dele é perfeita, no sentido científico. Tecnicamente, né? Sim, é o que eu falei com a minha família. Eu falei, para a família a gente pode falar isso. Quando a gente fala público, vira esse troço. Exatamente. Bom, mas isso é distorção da mídia, realmente. Agora, é como falar assim... e assim, então, é verdade. Agora, ele pode ter resfriados. Tem resfriados que não matam, resfriados que matam. O SARS é um resfriado que matava, o MERS é um vírus que matava. E o esse coronavírus Covid-19 também é um vírus que tem uma agressão bastante grande, mas não tão violenta como se estão pintando aí. Viu, Vitor, é importante para os ouvintes saber que ele tem uma infecciosidade, contagiosidade semelhante. Enquanto o vírus da influenza tem em torno de 2,1, 2,2, a Covid-19 tem apenas 2,4, 2,5. Então, é muito próximo. O que quer dizer isso? O R0, que é esse número que nós falamos, é a capacidade de infeccionar pessoas. Então, se tem 2, quer dizer, uma pessoa doente infecciona 2 pessoas. E essas 2 pessoas respiram mais 2. Então, aí passa a ser 4. Então, 4 mais 2, né? 4 mais 2 mais 1. Então, são 7 já. Sim. Imagine isso. Agora, essa é a grande problema dela, que ela infecciona rapidamente e não é tão infeccioso assim, porque 2 não é nada. Eu pego sarampo, o R0 do sarampo é 20. É 20. Então, uma pessoa de sarampo infecciona 20 pessoas. Entende? E alguém que fica assustado com sarampo, aliás, nem tomam vacina quando existe. Entende? Então, gente, essa é a correta avaliação da contagiosidade, da capacidade de contágio e infeccionar as pessoas. Certo? Agora, como as outras características muito importantes, é uma certa latência dela para apresentar a doença. Então, é como tudo. Você tem contato com uma pessoa com gripe ou com sarampo, você não desenvolve sarampo no dia seguinte ou 24 horas. Não. Tem um tempo para o vírus entrar no seu corpo, entrar dentro da sua célula, tomar comando do núcleo, e com o núcleo, então, ele começa a fazer que essa célula torna-se o seu escravo. E ele desenvolve muito mais pequenas partículas de coronavírus. Tá certo? E aí, que é a característica dos vírus, né? A diferença, exatamente. Dentro do núcleo. Exatamente. É diferente da bactéria. A bactéria desenvolve fora da célula. Fora. O vírus tem que desenvolver dentro da célula. E aí ele vai infectar outros vírus. O que acontece? Leva 4 dias, mais ou menos, para ele provocar um dano tão grande no seu corpo que você começa a sentir doença. São 4 dias. Certo? Depois dos 4 dias, você manifesta doenças, os sintomas da doença. Tosse, dor de garganta, febre, obrigatoriamente, coriza, etc. E esses 4 dias, a grande maioria das pessoas, eu diria 98%, gente, não é 90%,
é 98 e para lá, para cima, 98, as pessoas têm uma doença praticamente ou muito leve, moderada ou leve, ou assintomática. Quer dizer, você não tem sintoma nenhum, absolutamente. Você teve... Você nem sabe que está, tá? Mas você tem o vírus dentro do seu corpo. E aqui acontece. Então, e aí se você tiver sintomas, como eu disse, na maioria das pessoas doentes, não toda a população, 90% de vocês vão ter esse resfriado, dor, etc., alguma coisa assim, e 4 dias depois estão bem. Então, provavelmente, aqueles que vieram nem sabem que tiveram, tá certo? E aí vai. Em 10%, aí isso é um pouquinho mais complexo. Então, vai dar problema respiratório, pulmonar, porque ele desce daqui, vai para o pulmão. E aí vai dar aquela pneumonia intersticial, aquelas imagens que vocês viram. A pneumonia intersticial não é uma pneumonia comum. Ele é uma inflamação entre o alvéolo, o saco de ar, e o sangue, o capilar que passa. E aqui distancia, né? Porque tem uma inflamação aqui, então a distância entre o alvéolo e começa a distanciar. Então a pessoa sofre o quê? Falta de oxigênio, porque o oxigênio está aqui no alvéolo, não consegue chegar no glóbulo vermelho aqui desse lado. E dependendo das condições pré-doentes da pessoa, então pessoa que tem imunidade baixa, que tem problema pulmonar, então você que fumante, né? Você que são fumantes, parem de fumar, porque está inflamando seu pulmão, vai aumentar o risco de coronavírus, tá certo? Vocês que têm diabetes controlado, hipertensão descontrolada, não é qualquer hipertensão, gente, não fica apavorado de ter hipertensão, não. Tem graus de hipertensão, tá certo? Então, a hipertensão que está controlada, a pessoa com 13, 14 máxima, ou média, é tranquilo. Agora, a pessoa que tem 17 por 15, esses são problema, porque não controlaram. Pessoas com problema cardíaco, esses talvez estão... Isso, olha, é importante, que é qualquer idade. Enfim, de 10 e até 100 anos. De 10 a 100. Nós somos idosos, porque o idoso, infelizmente, por a sua peregrinação aqui na Terra, ele adquiriu uma série de doenças. Uma série de agressões, poluição, fumaça, pneumonias, ou não controla a sua pressão, etc. Então, essas pessoas são mais suscetíveis aos idosos porque ele tem mais comorbidades. Então, isso posto, gente, não sei se estou entrando muito a medicina, mas eu estou tentando fazer simples. Não, mas esse é o objetivo mesmo. É objetivo. Então, não é porque você tem uma comorbidade que você vai sofrer. Então, tem gente, eu sou do grupo de risco, eu não posso viver. Não é isso. Os italianos mapearam isso muito bem. Quer dizer, você, para realmente entrar no grupo de risco, e você tem risco de doença evoluir muito mal, você tem que ter, em média, 2,3 a comorbidades. Então, não apenas você está hipertenso, que você está, olha, você está condenado. Não, você tem que ter 2,3 em média, o que varia desde 1 até 5. Depende do grau da gravidade da sua doença de base. Está claro isso? Então, em primeiro lugar, calme. Eu tenho 70 anos, então, pelo amor de Deus, eu estou condenado, eu não posso sair de casa. Espera um pouquinho. Você tem que ter, primeiro, uma comorbidade. E você tem que ter 2 para evoluir mal. Tá certo? É 2,3. Isso está muito bem classificado. Gente, isso aqui está gerando pânico. Não, você tem que concordar. Pô, então, todo velhinho não pode ficar encolhido dentro de casa. Gente, viva um pouquinho. Olha, usa o miolo que Deus lhe deu. Políticos não têm, mas vocês têm. E vocês têm a capacidade importante de escrever para eles e pressioná-los. O poder emana de vocês. O poder de saúde, poder de dinheiro e poder de voto. Desculpe, eu não estou querendo ser político, mas acho que tem que colocar um bom senso na população. Sem tá dúvida, certo? Sem dúvida. Muito bem, agora vou voltar para o coronavírus. Então, o que acontece? Ao desenvolver a doença, então, essas pessoas evoluem dessa maneira. O que é muito importante, gente, é qualquer evolução de uma doença infecciosa, aí não é só para vírus, isso para bactérias, para fungos, inclusive parasitas, um vermezinho, etc., quando ele pega toda uma população, tá certo? O que acontece? Então ele começa a subir, principalmente quando é um vírus novo. Por que o vírus novo? Porque ninguém tem anticorpos, ninguém tem defesa. Entende? Então ele começa assim, porque aqui tem pouca gente doente, porque lembra, de 1 para 2, 2 para 4 e assim por diante. E aí a curva começa a subir, tá certo? Então ele sobe até um pico e depois começa a cair. Gente, isso é verídico desde que o vírus é vírus. Não é coisa de homem. Os vírus vieram antes dos homens. Entende? Não tem outro jeito. Isso acontece no macaco, no hipopótamo, no camelo, se esses vírus são patogênicos para aquela espécie. E não é diferente no homem. O que são duas coisas
características de cada vírus. Primeiro, a largura da base. O que é a largura da base? É chamado tempo. O tempo pode ser 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 6 meses, dependendo da rapidez do que esse vírus pode ser depurado da sociedade, não depurado da pessoa. E a segunda coisa é a tamanho e altura da curva. A altura da curva é quantas pessoas ele consegue infeccionar antes de chegar a um ponto onde não tem mais hospedeiros, ou seja, não tem mais seres humanos, certo? Suscetíveis, ou tem menos, aliás, desculpa, mas menos suscetíveis, porque já estão com anticorpos na primeira fase da subida. Tá claro tudo bem, tio? Tá. Acho que a biologia é clássica e tentando explicar simples, explicar da forma mais simples. E aí, quando chega a um determinado nível de pessoas já expostas ou contaminadas, mas não mortas, isso é importante, tá? Aí hoje é assim, opa, não tem mais ninguém para... Tem pouca gente para mim. Aí ele começa a cair. Então, como eu ensinar para vocês? Vamos supor que é 2, porque é mais fácil esse número do que 3, né? Então, 2. Então, quando chegar ali em cima, o hospedeiro vai entrar assim, tum! Eu tenho 2 pessoas na minha frente. A mundo já tem anticorpos. Aí não adianta eu entrar nele. Ou se eu entrar nele, não vai acontecer nada. Esse está assim, então eu vou pegar ele. Então, esse R0 de 2 passa para 1. E aí o pico começa a cair. Isso é 50%. É que o pico é sempre 50%. E aí depois ele começa a cair. Quando o nível de pessoas já com anticorpos chega a 65%, tchau, pandemia. Por quê? Porque ele cai para bem menos de... O R não é mais 1, é inferior a 1. Ou seja, ele fica no balanço negativo. Entendeu? Então, como você pode aumentar a velocidade, chegar até esse pico do cone? 2 maneiras. Vacina ou pegar a doença. Como não tem vacina, então você tem que pegar a doença. Vai demorar pelo menos, né? Pelo menos uns 10 meses aí, até lá para um tempo recorde, né? Mas pelo menos 10 meses para frente. Não, tá todo mundo aí, mas não tem jeito. Você tem que fazer experiência, tem que a cepa certa. Aquela história. Tem que testar para ver se funciona no final das contas no ser humano, ou se traz algum dano até pior. Exatamente. Vai que não dê certo no último passo lá. Então... Acontece, né? Olha, o SEMI levou mais de 15 anos para fazer o pólio. Para fazer o pólio. Certo? E já a base do Salk, né? Que o Salk já estudou mais de 10 anos para fazer a vacina Salk, para ter uma ideia. E o vírus e a vacina do sarampo ainda está em desenvolvimento, né? Então, sempre achar uma forma mais... Então, a vacina vem de 2 coisas. Primeiro, que ele seja, antes de mais nada, seguro. Quer dizer, não provoca uma doença pior do que ele está tentando evitar. E a segunda, que é muito importante, é se ela é eficaz ou não. Mas antes... Primo non nocere, né, Vitor? Antes de mais nada, não causar danos. Eu vou deixar essa palavra para você, gente. Marque no seu caderninho. Primo non nocere. Esse é o primeiro comandamento do médico. E acho que todo ser humano. Antes de mais nada, não cause dano. Como ser humano e como médico. Mas principalmente como ser humano. Opa, estou ficando meio filosófico aqui, né, Vitor? Não, mas essa frase essa frase se enquadra, doutor, em 2 situações aqui que estamos vivenciando hoje, né? O primo non nocere na medicina agora é tudo que eu poderia fazer, e a gente até conversou pelo telefone, né? Eu vou lhe perguntar ainda sobre o vírus, mas tudo que a gente poderia ter feito já, que certamente não ia causar dolo em ninguém, desde o início. E a gente falou de um exemplo, além de, poxa, aumenta o consumo de água, maravilha. Tenta melhorar a qualidade do sono, tá, não é maravilha. Exercício moderado, ok. Alimentos que são ricos em zinco, selênio, comida de verdade, castanhas, oleaginosas, ok. Claro. Comida, menos açúcar, menos refrigerante, ok. Né? Tudo isso é non nocere, não tem risco de dar errado. Pode ser que não lhe salve, mas faz bem para a sua vida. E ali a gente conversou no telefone, algo que era certeza que não lesava ninguém, e que depois teve que sair um estudo específico no corona, dizendo que assim, associativo, né? As pessoas que tinham uma vitamina D mais alta, os idosos, parece que responderam melhor. Isso se enquadra exatamente nos italianos do primo non nocere, que não tinha risco de dolo, né? Não custava nada pegar e regular algumas coisas no corpo das pessoas que pudessem
reforçar a imunidade, como era a vitamina D, né? Então, Claro. e por outro lado, a gente tem na sociedade, na política, o prima non nocere não sendo praticado entre as próprias pessoas. Ou seja, quando eu dissemino um pavor, você ter conhecimento nenhum, absolutamente nenhum sobre a doença, sobre uma situação econômica, se eu estou muito confortável porque eu tenho meu salário no fim do mês, porque ou eu sou funcionário público ou de uma grande empresa que não vai me demitir, e aí eu não vejo o outro lado e eu estou lesando, causando dolo à sociedade, porque eu estou fazendo com que o tio do cachorro-quente, o do algodão doce, o sapateiro, a massagista, assim, uma grande massa do Brasil, ou até mesmo aquele que tem o salário e pode ser a qualquer momento demitido, eu estou causando eu estou causando dolo a essas pessoas, pensando só em mim, sobre um pretexto discurso terrível, né, doutor? Que não, mas vamos pensar no todo, vamos pensar na sociedade como um todo, né? Eu sempre acho assim extremamente muito ofensivo, vamos dizer assim, e basicamente o que eu falo assim, eu quero salvar vidas. Não, você salva uma vida e destroça 100, entende? Então você não está salvando vidas, porque esses 100 vidas que está destroçando vai ter uma suscetibilidade exatamente à sua saúde, que não é só saúde física, mas saúde mental, em especial, número 1, saúde econômica, que nutre a saúde física. Esses já são destruídos, entende? Então, isso é palavra. Você sabe, os políticos usam palavras aí de uma forma totalmente incorreta. Mas, de qualquer forma, vamos voltar ao nosso coronavírus, que faz menos mal do que esses discursos do político. Eu vou repetir isso. Esse vírus aqui faz muito menos mal. Eu estou falando disso da vamos dizer assim, se eu puder dizer, não do pico do coronavírus, mas do alto da minha experiência, certo? O coronavírus faz muito menos mal do que o discurso dessas pessoas oportunistas que estão usando isso para angariar ou sua simpatia e gerando pânico. Aliás, só para lembrar, quem foi a última pessoa que utilizou do pânico da população para alcançar o poder? Sabe quem foi? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ele foi o último homem que usou o pânico da população para chegar ao poder. Não é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi atrás de guerra. O Stalin é um aprendiz comparado com o Adolf Hitler, tá certo? O Adolf Hitler pegou uma Alemanha destroçada. Esses políticos estão pegando uma sociedade destroçada por fake news, tá certo? Então isso está acontecendo. Usem isso, pensem bem nisso, friamente, e vão entender realmente o alcance dessa tipo de discurso que está permeando a nossa sociedade hoje. Mas voltando ao coronavírus, o que acontece? Então, tem esse cone, vamos voltar aquele conezinho, tá certo? Então, classicamente, praticamente todas as epidemias ou pandemias de vírus duram, em média, 12 semanas. Um pouquinho mais, 15 talvez, ou até menos, 8, 9. Mas esse aí caracteriza mais ou menos 12 semanas ou menos. Eu vou mostrar para você por que isso, tá? É tudo científico, gente. Não é ilação, não é wishful thinking. Quer dizer, eu estou querendo ser bonzinho, otimista, nada. Tá clássico. É só acompanhar. Eu acompanho. Sabe por que eu gostei muito? Gostei não. Eu me peguei uma fascinação pelo Covid-19, porque minha mãe nasceu em Wuhan. A cidade de Wuhan é a cidade natal da minha mãe. Então, quando nasci em Wuhan, nossa, eu fiquei todo interessado por causa disso. Claro, mas minha mãe teria hoje 110 anos, então ela não fez parte dessa desenvolvimento desse Covid, nada. Mas... Olha, podia. Tu sabe que tem a mulher que viveu mais tempo no mundo, sabe quantos anos viveu, doutor? 124 anos. Pois é. Janete. Então, é possível que hoje em dia nós temos uma população de centenários muito grande e até por isso que na Itália está sofrendo tanto também, né? Bom, saindo disso um pouquinho, dentro da sua área, deixa eu dar uma notícia para vocês. Se nós obedecemos a todos os ditames de medicina preventiva, aliás, o que você falou, né? Nozes, zinco, vitamina D, isso chama medicina preventiva. Se nós obedecemos todas as regras, boas regras de como viver bem, desde o primeiro dia, certo? Isso não quer dizer parar de beber refrigerante, não pode beber, tá certo? Mas moderadamente. Desde que você coma bem, exercite bem, etc., o conhecimento da medicina hoje, nós podemos viver 150 anos de vida útil. 50 anos. De vida útil, não estou de vida vegetativa, etc. Certo?
Por quê? Porque nós já podemos trocar válvulas, órgãos. Nós podemos fazer, através da célula-tronco, repor tecidos desatos. A única parte que não pode trocar é o cérebro. Então, esse miolo a gente tem que usar para pensar, usar para raciocinar e usar para ditar as nossas opções de vida. Certo? Você pode ser um cara que usa drogas, fume, ou passar a noite sem dormir, ou você pode ser uma pessoa que, vamos dizer, moderado, que leva uma vida razoavelmente normal, e você vai viver muitos anos. Mas olha, sempre use seu cérebro, porque senão ele sofre atrofia. Aliás, tem muita gente aí na política que tem isso aí, né? Bom, vamos voltar lá para a coronavírus, porque aqui já entrando na área de coisa pessoal. É que as coisas se misturam, né, doutor? Porque assim, o que está acontecendo hoje tem uma influência da mídia, influência da política, está tudo. Quando a gente deveria pensar em duas coisas específicas agora, né? Como usar a política a favor da sociedade e como a gente linkar a saúde e economia, porque uma coisa não vive sem a outra. Exato. Uma pessoa sem economia em casa não tem saúde mental, sanidade mental para trabalhar, para se cuidar. Então, Vitor, voltando a isso aí, então acontece o seguinte, não tem como você diminuir, quer dizer, alterar isso, porque isso é característica do próprio vírus, da própria epidemia, como ela provoca. Então tem que ser quando sobe e desce. E não tem jeito. Ele subindo, é como eu já disse, o Newton, né? Tudo que sobe tem que descer. Isso é a mesma coisa, sobe e tem que descer. Agora depende da gente, como faz essa curva. Se a gente interfere nessa curva, você sabe, quando o homem coloca a mão na natureza das coisas, sempre dá merda. Desculpa o palavrão aqui, mas dá mesmo, né? Só dá porcaria. Entende? Então, é o que estão tentando fazer. Eu vou mostrar isso classicamente, tá? Olha aqui. Eu acho que não sei se vai dar para ver essa imagem, mas vou tentar. Dá para ver bem, não? Dá para ver. Dá para ver. Ok. Eu vou primeiro centrar aqui do lado esquerdo dela, tá? Então, é aquele cone que eu mostrei para vocês, tá certo? Esse conezinho que sobe e desce. Tá? Esse é o cone natural dela. Ok? Agora, vocês têm mais outras curvas, uma verde e uma azul. Esse azul é importante. O que é o azul? É quando o homem interferiu e fez isolamento, certo? Isolamento total, horizontal, certo? Ou quarentena. Então é exatamente, opa, detectei. Pronto, vamos parar, cortar. E realmente você impede a circulação das pessoas. O que acontece? Imediatamente o efeito dela é de descer. Verdade? Tá bem, Vitor? Tá? Tá bem claro. Então ele desce. Tô mostrando pro pessoal do Instagram aqui. Aí o que acontece? Aparentemente, depois de sacrifício para todo mundo, você consegue chegar a um nível lá embaixo. Opa, pronto, já conquistamos o vírus. E aí o que acontece? Semanas depois tem a segunda subida. É ressurgimento desse vírus que vem aqui. Tá claro? Isso no Brasil é desastroso, porque vai cair justamente o mês de junho e julho. E é importante lembrar que todos os vírus, principalmente respiratórios, adoram temperatura temperada, moderada. Eles detestam frios extremos e calores extremos, tá certo? E é isso que acontece. Agora, quando você faz outras medidas de contenção, mas moderada, como se chama, distanciamento social, que é esse verde aqui, certo? Ele diminui o pico, certo? Dura um pouquinho mais, mas resolve o problema porque não tem como ter uma outra subida. A explicação disso é muito simples, é lógico. Por quê? Porque se você fizer um distanciamento social, você faz com que mais pessoas tenham menos possibilidade, tá certo? De ter aquele subida muito rápida. Eu graduo a subida dela. E aí, mas não impeço as pessoas de adquirir o vírus, certo? E aí eles pegam o vírus, desenvolvem anticorpos, tornam imune. Eles fazem, então, cada vez mais, torna-se uma contingente maior de pessoas. Então, vocês veem, se vocês olharem, isso é um estudo matemático, o que é importante é a área embaixo da curva. Essa área embaixo da curva é o total de pessoas infectadas. Tá claro? Então, se você ver aqui o verde, ele não tem a mesma altura, mas ele tem uma base mais larga. Então, você comparando as duas áreas, são rigorosamente iguais. Só que é mais suave, eu não fecho a população, não fecho as indústrias, não fecho a economia,
certo? A pessoa vai ter que pegar anticorpos de qualquer jeito. Esse é o único jeito de cagar vai ser mais tarde, não você tem jeito. Ou vai ter que ficar um ano em casa, né, doutor? Ou vai ficar um ano em casa, até surgir uma vacina, não tem como. Ou pior, começa, fecha, sobe de novo, fecha de novo, sobe de novo, e aí nós vamos isso para um ano e meio, é isso que vai acontecer. Então não adianta, e olha, gente, calma, o coronavírus tem uma alta contagiosidade, mas a letalidade dela, quer dizer, a capacidade dele de provocar morte, não é maior nem menor do que a influenza. No momento agora, pelo desconhecimento desse vírus, a letalidade é muito grande. Então, ontem eu fiz assim, São Paulo, a letalidade é 3%. A letalidade na Europa está 10%, certo? Bom, a China, onde começou isso, a letalidade é menos de 1%. Querem comparar? Então, quem tem a história verdadeira? Mas o chinês mente. Tudo bem. Pode ser, eu não menti. Mas o governo chinês mente. Mas espera um pouco. Mas ele não tem interesse em mentir porque ele superou essa fase. Tá certo? Mas a China impôs um isolamento duro. Não, ele só impôs numa província, a surpreende Hubei. Pequim, Xangai, Nanquim, onde eu nasci, etc. Não foi isolamento total. Foi feito em distanciamento social. Aliás, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na Coreia, Taiwan, Singapura, Malásia, Austrália, Suécia, no frio, tá certo? A Holanda também era distanciamento social e não isolamento, porque isolamento é burra. Nas palavras do Fernão Mesquita, eu vou repetir, é o seguinte: nós estamos diante de nós um grande desafio, certo? Usar nossos miolos. Fazer uma maneira de enfrentar o vírus de uma forma inteligente, usando isso, e ir atrás de países como a China, que está 80% da sua produção normal até hoje. Não caiu no zero. Ele simplesmente diminuiu e retomou. Mas foi o vírus chinês. Não, eles foram inteligentes. Japão, Coreia, etc. Então, não pararam. Quem viu as fotografias, os japoneses andando. Mas o quê? Distanciamento social. Andava com 1,5 metro, usando máscara. Todo mundo usando máscara. Coreia. Eu falei com uma pessoa na Coreia, uma pessoa de alta elite, mas o que vocês fizeram? Não, nós só isolamos a cidade onde a maioria dos coreanos estavam voltando da China quando percebemos que estava um problema. Quando a China falou, fechou o Hubei, nós fechamos o porto onde eles entraram. Alguns entraram para o Seul. É por causa disso que teve 9 mil pacientes doentes lá na Coreia. Japão teve 2 mil. Por quê? Fez isolamento, distanciamento. E as pessoas estão pegando o vírus, não tenha dúvida. Só que de uma forma que tem um resfriado, não é nada importante, etc, etc. E a China fez exatamente dessa maneira. O Japão fez dessa maneira. Hong Kong, Taiwan teve 700 pessoas. E as escolas estão funcionando. Vocês viram na fotografia as crianças sentadas com o antiparo amarelo, outra criança assim. A Nanjing, eu falei com uma pessoa lá. Ele falou assim, olha aqui, tirou uma foto. Eu estou almoçando, a cadeira ao lado vazia e outra cadeira, a pessoa almoçando. Eu vou me servir, ninguém fica perto de mim. Eu entro numa loja, eu só tem 4 pessoas nessa loja. Ele pode ter 50, tem 4. Mas isso não para a economia, não para ninguém. Isso não para a atividade normal da pessoa. Nós somos animais sociais, nós precisamos conviver, nós precisamos passear, precisamos andar. Então, a saúde mental está preservada, certo? Você usa lógica que é... Então, ninguém pode ficar agarrando as pessoas, beijando. Isso é latino. Aliás, o italiano é por causa disso. Ele agarra, beija todo mundo, principalmente os netinhos. É por causa disso, gente, que a Itália está mal. A Espanha não é diferente. Quais os países que estão piores? França, Itália, Espanha. Noruega não está mal. Ele tem muito número, mas não tem tão mal. Agora, os Estados Unidos é uma casa à parte, nós vamos falar isso depois. Bom, vamos voltar a isso aqui. Então, é isso que nós temos que fazer, tá certo? É um distanciamento social, não fechar nada, manter a economia andando para poder alimentar os recursos da coisa. Agora, só para você ter uma ideia como isso está funcionando, certo? Devo fazer esse é outro desenho que é muito importante, tá certo? É que eu tenho que ver até onde eu estou. Pode mostrar aí que eu dou conta no Instagram. Isso, mete no computador que eu mostro no Instagram. Depois eu peço para a Gisela passar para você, para a sua internet, viu, Vitor? Para você poder ter uma coisa melhor. Aqui, eu estou tentando localizar a câmera. Aqui. Esse primeiro, tenho feito
Olha, desculpa. Gente, desculpa. Sabe esse slide que eu mostrei para vocês? Não foi eu que inventei, não. Viu? Eu estou falando, você não tem... Esse feito no Lancet, sabe? Lancet é o mais prestigioso revista médica no mundo. Mais que o JAMA. Isso não é verdade, Vitor? É de dia 21 de março de 2020. Ou seja, 2 semanas atrás. Ele desenhou isso antes do Boris Johnson fechar a Inglaterra. Bom, certo? Então, esse é muito importante também pelo seguinte. Em primeiro lugar, opa, deixa eu ver onde está a câmera. Está aqui a câmera. Em primeiro lugar, esse aqui, primeiro, é não fazer absolutamente nada. O azul são as pessoas não afetadas. Afetadas ou infectadas que estão em recuperação. Então, depois de 4 semanas de não fazer nada, essa é a desenho. Então, tem poucas pessoas não infectadas, uma quantidade maior de pessoas doentes ou infectadas, e outras pessoas eventualmente vão recuperar. Agora, na segunda é onde eu faço quarentena rigorosa. Olha o que acontece. Muito bem. O número de pessoas infectadas e não infectadas são iguais. Quer dizer, você não pediu nada, as pessoas continuam contaminando. E, obviamente, o amarelo são as pessoas que recuperaram. A terceira, que é muito interessante, é quando eles têm distanciamento social, mas frouxo, não assim rigoroso. Igual se fosse o Brasil, seria mais ou menos a mesma coisa. Mas olha, o número de pessoas não infectadas, não doentes, sem sintomas. Opa, gente, aqui as pessoas infectadas, não infectadas, certo? Mas infectadas, mas sem doença. O vermelho, as pessoas com doença, com sintomas. E o amarelo, as pessoas que recuperaram a doença. São praticamente iguais. Mas olha que interessante a última, que essa eu quero mostrar para vocês. Quando você faz um distanciamento social ideal, como praticado no Japão, Coreia, Suécia e outros países, olha o que acontece. O número de pessoas infectadas é igual, só que o número de pessoas, onde estou aqui, o número de pessoas sem sintomas é isso aqui. É o azul, certo? E o amarelo, então o vermelho fica lá embaixo. Por que isso? Porque eu coloco dentro das pessoas não doentes, mas contagiadas, o contingente de jovens, crianças, etc., que tem o vírus, e eles vão fazer parte, importante, evidentemente, certo? Das pessoas que vão ter anticorpos com menos ou nenhuma doença. Isso não tem jeito, é assim mesmo. Isso é ciência, gente. Isso não é achismo. Esses gráficos são meus. Você aqui está em inglês, tá certo? Não é meu. Isso é em inglês. Por que isso? Porque as crianças, vocês sabem que não pegam o vírus, mas a doença deles é mais leve. Uma série de razões. Eu até posso numerar para vocês. Eles têm vacina mais corrente, mais recente. Eles tomaram BCG, é uma corrente muito importante dizendo que toma BCG. Parece que o nível de BCG, de alguma maneira, protege, aumenta a imunidade. Certo? Eles estão sempre no sol, sempre brincam no sol, então vitamina D lá em cima. A imunidade deles é alta. Mentira. A imunidade da criança é mais baixa do que o adulto, porque ele está desenvolvendo a sua resposta imunitária ainda. Tá certo? Não é isso. Ele tem ação inflamatória menor. Isso é verdade também. Mas por quê? Por causa de um enzima chamado ACE2. Esse enzima ACE2, dependendo da sua expressão, ele aumenta ou diminui a imunidade. E, de uma certa forma, a expressão do AC em crianças é menor do que no adulto. Certo? É tanto assim que eles falam aqueles inibidores AC. É maior, aliás. O uso de remédios que baixam a pressão, que são inibidores da ACE2, você tem que parar porque diminui a imunidade. Mas não adianta nada, porque o AC diminui naturalmente com a idade, certo? Então, nós sabemos que o adulto tem menos ação, efeito, ACE2 do que a criança. Isso é uma das coisas, não sei, é uma das teorias. Agora saiu a nova da BCG. De qualquer forma, por vários motivos, as crianças têm menos doença, mas são infectadas do mesmo jeito. Algumas têm doenças mais graves, mas é infinitamente menor. Dados da Wuhan mostraram claramente isso. Pegaram a imunidade, anticorpos das crianças, e falaram, não, espera um pouquinho, 60%, 70% das crianças são infectadas, tá certo? Foram infectadas. Mas por que não tiveram doença? Não tem mais imunidade, etc. Não importa. Mas eles são reservatórios, eles vão transmitir. Então é importante as crianças
É importante, não. É inevitável que as crianças sejam infectadas, mas eles vão fazer parte daquela corpo que ajuda a subir para chegar ao pico, porque eles fazem parte do corpo da comunidade humana. Não tem como se impedir isso. Mas é importante eles terem isso. Então não é assim. Mas aí o grande risco, eles são também transmissores, sem dúvida. Então é por causa disso que esse distanciamento social é assim, olha, filho, netinho, dá um alô pro vovô, mas não abrace ele. E aí o vovô vai ter que entender. Sofre, não é? Mas é para o próprio bem dele. Então ninguém está impedindo, isolando o velhinho dentro de uma sala, não pode receber ninguém. Está errado isso. Faz mal para a cabeça dele, faz mal para o corpo dele, vai diminuir, vai levar em depressão, e aí vai morrer de outras coisas, além da doença base dele, que é afetado pelo emocional. Tá certo? Então, basicamente, é essa a história. Então, o que é o mais interessante? É fazer um distanciamento social, que é... E o que novamente, eu vou chamar do Lara, do Mesquita. Ele falou o quê? Terno Mesquita. Nós podemos escolher o caminho inteligente, usando os nossos biólogos, que vai sofrer muito menos, a população sofrer muito menos, e a sociedade sofrer muito menos, a economia muito menos, ou nós podemos acompanhar, continuar nossa quarentena burra. E ele usou a palavra burra, não é meu, é dele. Se quiser processa ele, não eu. Mas ele é um cara respeitado. Ou continuar essa quarentena burra, que leva a uma depressão econômica e que poderá chegar a uma depressão irreversível. Irreversível. E é isso que nós estamos caminhando, gente. É. Certo? Por quê? Porque nós estamos adotando medidas sanitárias idiotas. Idiotas Não ditadas científicas. por quem? Pela Organização Mundial de Saúde. Mas não é, a Organização Mundial não é idiota. É a interpretação dela que é idiota. Eu sou assessor do OMS há 25 anos, gente. Ainda fala, não, é o que está falando? Entre o meu currículo, eu sou assessor da Organização Mundial de Saúde há 25 anos. Trabalhei primeiro no grupo de segurança química, certo? Então, poluição ambiental, etc., com a John Haynes. E agora, nos últimos 10 anos, na área de segurança e medicamentos. Eu faço grupo, eu sou um dos experts do grupo de Uppsala, na Suécia, e que dá assessoria à OMS em Genebra. Então, eu sou obrigado a conhecer medicamentos, sou obrigado a conhecer, e também conheço como funciona a OMS. Esse é um bando de burocratas, com um R só, burocratas, europeus, que nunca pisaram fora daquele continente e querem ditar políticas para o mundo inteiro. Com boas intenções, claro. Mas eles não podem. O que acontece? Eles estão com uma pandemia na Europa, onde 90% das pessoas estão doentes. Então, ele tem que dar uma diretriz para lá. Mas ele falou muito bem na primeira. Nós estamos ditando que isolamento, não quer dizer, isolation, algum tipo de isolamento é importante, certo? Mas cada país tem que escolher o seu caminho de acordo com as suas realidades. Ele não falou de isolamento social. Quem falou isso não foi o diretor-geral, aquele africano. Foi aquele idiota inglês, certo? E fala por quê? Ele simplesmente estava respondendo uma pergunta. Não sei se vocês perceberam que eles fizeram a pergunta para o presidente ou diretor-geral, cortaram e mostraram esse inglês. Então, foi fora de contexto. Provavelmente duas sessões separadas. Eu provavelmente perguntar para ele assim, o que você acha que vai fazer com a Itália? E ele respondeu para a Itália. Só que, pum, jogou para o Brasil. Isso é tão... E é isso mesmo que aconteceu, gente. O diretor reiterou na sua assim, cada país tem que escolher o seu caminho. E agora, como o Fernando me falou, vamos escolher a forma mais inteligente. Agora, por que é importante isso no Brasil? E acho que nós temos que fechar assim de uma forma... Não fechar, mas concluir. Se vocês pegarem mapa, e vocês pegarem a lista que todo dia é publicado pela World Update, né, quer dizer, do coronavírus, vocês entram, né, na internet. Coronavírus Update. E pega no mundo, e tem todos os números atualizados de casos no mundo inteiro. Tá certo? Eu tive a paciência de fazer isso aqui. Vai ser difícil vocês enxergarem muito bem aqui, mas eu coloquei algumas coisas interessantes. Então, aqui tem, nessa coluna aqui, a primeira a tabela em cima, os países que fizeram lockdown, certo? Ou seja, esse isolamento burra que nós estamos fazendo no Brasil praticamente. Não é. O Brasil já tinha um lockdown à la brasileira, né? Mezzo, né? E nós temos aqui embaixo os países que não fizeram lockdown
mas fizeram um tipo de isolamento parcial, que é o que houve Taiwan, Coreia, etc. Então, o que acontece? Se vocês conseguirem ver aqui, que o mais importante é casos por milhão. Não, desculpe, aqui é o país. Aqui desse lado, sorry. Esse lado. Tá? Eu vou ter que focar isso, tá? Então, vocês vão ver uma coisa. Veja os números lá em cima. A penúltima coluna diz casos por milhão de habitantes. E a última coluna é mortes por milhão de habitantes. Tá certo? Então, vocês veem que fez lockdown lá em cima, todos 230, 214. É justamente as primeiras duas, a Itália e depois a Espanha. Tá certo? Os Estados Unidos não está lá em cima. Depois eu mostro por quê. Os Estados Unidos está lá embaixo. Lá embaixo, tá certo? E aquele azul lá é a China. O azul. Tentei separar a China porque é um caso extremamente sui generis. E depois, 60, 80 na morte. E todo o número de pacientes é centenas por milhão de pacientes. Vocês viram isso aí? Muito bem. Aí você pega o de baixo, compara. Onde quem não fez quarentena. Então, o primeiro país é a Coreia. O segundo país é a Alemanha. Terceiro país, Holanda. Depois Austrália, Malásia, Japão, Tailândia. Aí vocês vão ver aqui o que acontece. Então, nesse lado aqui. Não, esse aqui. Oh, sorry. Desculpe, hein, gente. Aqui eu estou de costas para mim. Tá? Então, o que acontece? Os números são infinitamente menores. Tá certo? Com exceção da Austrália, que é o número 2, né? Nossa, a Austrália deu. Alemanha, 857 casos por milhão. Pô, ganhou, inclusive, da Itália. Mas olha o número de mortes por milhão. Só 9. Quer ver a Itália? 230 mortes por milhão. Não importa o número de doentes que você tenha. Importa o número de mortes que você tem. Porque doente é quem tem o vírus recuperando. Não é aquele doente que está no UTI. É o doente que teve resfriado, etc, etc. Eles fizeram testes e chegaram à conclusão que teve 857 casos por milhão, sendo muito doente ou pouco doente, ou não importa. Ou nem doença, mas teve anticorpos. Olha o número de mortes. 9. Certo? Então, e agora, vê então esse amarelo. Por que você pegou esse amarelo? Porque esse amarelo, se vocês pegarem aí, são todos os países onde a temperatura média está acima de 20 graus esta semana. Todas que não estão em amarelo, tá certo? Tem temperatura abaixo de 20 graus centígrados. Seja no lockdown ou sem lockdown. Tá claro? Agora vamos voltar novamente aqui. Mesmo com lockdown, certo? Mesmo com lockdown, mas com temperatura mais elevada, mesmo em lockdown, mas com temperatura abaixo de 20, eles são números maiores do que os países que têm temperatura alta. Todos que têm temperatura acima de 20 graus nessa época do ano têm um índice morte por milhão de habitantes inferior a 1. 0,5, 0,7, 0,05. Aliás, aqui em cima tem um lockdown. Pois não, tem um lá que está 0,05. Esse é o melhor de todos, sim, é a Índia. Mas a Índia entrou em lockdown há 5 dias atrás. Então, esses números não refletem o efeito lockdown, porque não deu tempo ainda. Mas quem viu a mídia de televisão essa semana, viu a bagunça que estava? Quer dizer, todo mundo um batendo no outro, entrando no sistema, fugindo para suas casas e desempregados. Você quer cenário melhor para disseminar o vírus? Vai ser essa bagunça que é próprio da Índia, tá certo? Então, gente, por que isso é verdade? Porque, segundo vários trabalhos, o coronavírus é extremamente sensível à temperatura. Ele desenvolve e dissemina bem nas temperaturas de 3 e 17 graus. Esse foi um trabalho do MIT, publicado dia 21, 22 de março, tá certo? E também outros trabalhos. Tem um trabalho chinês que é mais espetacular ainda, que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? E, então, falou isso, temperaturas acima de 17 graus freiam, não acabam com a disseminação do vírus. E se passar de 20 graus, é quase como um freio forte, mas não zero, tá certo? Não zero. Não tem como. Tem pessoas que... Não existe zero em infectologia. Não tem. E abaixo de 3 graus é a mesma coisa. Rússia não tem. Não, a Rússia está escondendo os dados. Não, a Rússia está sempre abaixo de 5, menos 5. Finlândia, outro que não teve
fechamento, teve fechamento, aliás, também está abaixo de 3 ou 4, alguma coisa assim. O Canadá, mesma coisa. O Canadá também fez imposto de quarentena. Mas a tendência deles são 3, 4 mortes por milhão. Então, o que é? Não é freio, não é. É importante, o lockdown, etc., é importante. Aliás, quem fez lockdown, não fez lockdown, e teve temperatura alta, são os melhores números. A Índia é uma delas. Malásia, Austrália, certo? Brasil, sabe o que é? O Brasil está 1. Agora, se não tivesse feito lockdown, tenho certeza que nós estaríamos 0,3, 0,8, 0,7, etc. Entende? Eu com a certeza. Japão, mesmo sendo frio, o Japão era 0,5. A Coreia deu 3, certo? Deu 3, porque está na temperatura. E por que isso? Então, essa temperatura, a temperatura é muito importante para impedir a propagação do vírus. Isso é clássico, faz parte dela, da família Colonidae, não é só do Covid-19. Então, nós temos tudo na nossa mão. Nós temos um país com baixa densidade populacional. Temos uma população basicamente jovem. Nós ainda estamos com temperatura acima de 20 graus. E quando vai baixar abaixo de 20 graus? Meados de junho. Talvez na primeira semana para em diante, talvez aí na sua terra. Tá certo? Aqui não. Aqui em cima ainda... É o Ceará. Outro dia... mas Ceará também teve, né? Num debate com infectologia, assim, quem falou que ia dar 0? Agora, quer comparar no Ceará com São Paulo? No Ceará com Rio de Janeiro? Cara, aposto que o cearense está fazendo um lockdown a lá cearense, a lá Pernambuco, a lá maranhense. Ou seja, você tá bem, meu amor? Eu quero te ver, meu bem. E não vai levar para a vovó? Come on, man. Já sabe? É isso aí. Então, gente, nós temos a chance realmente de dar a volta por cima. E mais uma palavra muito importante. Gente, nós não estamos dentro como se diz, terror todo. Eu vou mostrar um último gráfico aqui. Esse é um gráfico produzido pela PUC-RG, que é muito, muito importante, que eles fizeram uma previsão baseada nos números que nós tínhamos nas primeiras semanas de março, quando começou a aumentar muito o número de pacientes. Então, eles fizeram... Essa foi publicada no dia 21 de março. Esse 21 de março foi um marco... 21 de março. Isso aqui é uma previsão para o Brasil. Ele fez para São Paulo e Rio de Janeiro também, mas fez para o Brasil. Então, se você vê os números, ele fez assim, três faixas. Pessimista, claro, moderado ou intermediário, e a parte aqui embaixo, otimista. Quer dizer, otimista se realmente ele não espalhar como nós esperávamos. Isso baseado em a experiência lá fora e tudo, tá certo? Então, o que é ser? Bom, muito bem. Onde nós estamos situados? Então, eu coloquei aqui em vermelho o número de casos notificados pelo Ministério da Saúde. E vocês vão ver, se vocês tiverem a possibilidade de ver isso aqui, que os números situam entre otimista, mais para o lado otimista do que o moderado. Só para ter uma ideia, vou ler para vocês, ter uma ideia. Para o dia 29 de março, quer dizer, eles fizeram isso no dia 21 de março, então se fizer uma previsão para frente. Para 21 de março, a 29 de março, previram que, otimisticamente, nós teríamos 3.214 casos. E mediano seria 5.835. Sabe quantos relatados? 4.104. Ou seja, bem no meio entre o moderado e o otimista. Depois, 30 de março, a mesma coisa. Otimista, 3.555. Pessimista, 6.375. Sabe quanto deu? 4.300. Sim, com todo esse fechamento maluco que nós estamos fazendo, nós mesmo assim, nós não fomos pessimistas, muito menos pessimistas e nem moderado. Nós estamos mais perto lá das previsões otimistas. Então, vocês estão falando assim, não, nós vamos fechar que vai ser realmente o pico, a parte pior vai ser as próximas semanas. Deixa eu só avisar o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram vai completar 1 hora aqui de live, daí a live cai naturalmente. Vocês vão lá para o meu canal no YouTube, que a gente termina lá. O canal do YouTube é Victor Sorrentino. E aí vocês continuam, porque nós estamos lá ao vivo no YouTube, beleza? Se cair aqui no Instagram. Puxa, Vitor, falando muito, hein? Desculpe, hein? Não, mas imagina, quanto mais informação, melhor, doutor. Não estou dizendo que o pessoal enfadonha, não, né? Mas olha, é importante. Não, nós estamos aqui, ó. Mais rápido possível.
Então, no Instagram nós estamos aqui com 2.640 pessoas agora nos olhando nessa hora aqui. Fora as pessoas... Nossa, que bom. Não, essas 8 horas da manhã, hein? Nossa, 8, 9, 8 e meia da manhã. Pelo amor de Deus. Nossa. Vocês é bom, hein? Então, o que acontece que é muito importante nessa... Nós estamos trilhando a caminho... Isso aqui, uma previsão já de uma semana antes. Aliás, hoje estamos no dia 3 de abril. Então, por exemplo, a previsão dela foi de 4 dias atrás. Não mudou nada. Gente, essas previsões catastróficas é mentira. Os números não mentem. As pessoas mentem. Mas os números não mentem. Tá certo? Então, se você pegar isso... Então, e aí eu peguei o dado, que não consegui publicar, os dados dele, que incluiu o dia 1 e 2 de abril. E eles falaram assim, não, gente, caiu para mim